Melhores condições de financiamento, economia estável, aumento da renda. O mercado imobiliário aqui no Brasil ainda está para lá de aquecido. Pois é, e para aproveitar esse bom momento, as construtoras correm para dar conta da demanda, mas a procura tem sido bem maior do que o número de imóveis oferecidos. Números divulgados este mês pelo Ministério das Cidades apontam o tamanho do déficit habitacional no país. Hoje seriam necessárias mais de 5,5 milhões de moradias em todo o Brasil. Apesar do grande desafio, a evolução no indicador é promissora. Em 2007, o déficit era de 6 milhões de residências. No ano seguinte, o número caiu em quase 500 mil, uma redução de mais de 7%. Quase todas as famílias que integram as estatísticas ganham menos de 5 salários mínimos por mês, cerca de R$ 2.500. Para atender essa faixa de renda, o governo lançou um programa com o objetivo de ter 1 milhão de casas entregues ou em construção até o fim do ano. Famílias com renda de até 10 salários mínimos recebem subsídios para a compra do primeiro imóvel. O programa ajudou a turbinar o volume de financiamento no país. Vamos ver a evolução dos números do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, de onde sai a maior parte dos recursos para o setor. Em 2009, foram mais de 300 mil moradias financiadas, com volume financeiro de 34 bilhões de reais. A estimativa é que este ano sejam financiados mais de 400 mil unidades e o valor total chegue a 57 bilhões. O segmento popular é o que mais cresce. Famílias que antes só sonhavam, agora estão vendo a casa própria se tornar realidade. Quase metade das vendas de grandes construtoras é na faixa de R$ 200 mil. Uma das consequências desse mercado mega aquecido é o aumento exagerado do preço dos imóveis. Um bom exemplo é o Rio de Janeiro. Com a escolha da cidade para a sede das Olimpíadas de 2016, além de receber jogos da Copa do Mundo, a valorização só tem o céu como limite. De acordo com o Sindicato da Habitação do Rio, um apartamento de 4 quartos no bairro Nobre de Ipanema subiu mais de 150% no período de um ano. E isso não acontece apenas na parte mais rica da cidade. Com a instalação das unidades de polícia pacificadora, a valorização dos imóveis em algumas comunidades chegou a 400% em apenas 12 meses. Bom, e aqui com a gente no estúdio, o professor de Economia, Marco Aurélio Cabral, da Universidade Federal Fluminense. Muito bom dia, professor. Bom dia, Luciano. Bom dia, Raquel. Ana. Ana, em São Paulo. Aqui no nosso estúdio, Luciano, está o senhor João Crestana, ele é presidente do Secov, o Sindicato da Habitação, e eu estou recebendo visita hoje, Luciano e Raquel. Vocês reconhecem quem está aqui comigo? Ô, Nádia! A jornalista Nádia Sampaio. Pois é, estou falando daqui hoje. Chegou colocando fogo em favela aí hoje, ô Nádia? Não, eu não coloquei fogo em nada. E eu começo aqui, Luciano e Raquel, com o seu João, falando da casa própria, né? Desse sonho do imóvel, da casa própria. Antes a casa própria era a saída para parar de pagar aluguel, né, seu João? Hoje em dia parece que as pessoas estão saindo para um imóvel maior, comprando um imóvel maior, ou então se mudando para um bairro melhor localizado. Vocês percebem isso? Hoje o imóvel, a casa própria é o grande objeto de desejo das classes mais humildes, mais pobres? Eu acho que toda a sociedade está dando a prioridade necessária à casa. A casa dá toda a estabilidade para uma família. Então, uma casa digna, seja ela alugada ou seja própria, eu acho que é uma aspiração de todo brasileiro, é uma forma das nossas instituições familiares cada vez mais serem fortes. Uhum. E quais os entraves que devem ser superados pelo mercado de imóveis, principalmente aqui em São Paulo? Eu acredito que em São Paulo a falta de terrenos é um dos problemas mais sérios. A nossa lei urbanística de 2002, 2004 trouxe restrições, trouxe até muita confusão para o nosso mercado em geral, para os compradores e para os produtores. Mas também há outras de momento agora, que é falta de mão de obra, que é falta de materiais, até no futuro haverá uma certa contingência de recursos também, porque o crescimento está grande, a prioridade para o setor habitacional está muito forte. Nádia, a gente estava conversando antes de começar esse debate, né, que nesses novos financiamentos, se a pessoa atrasar 3 prestações, se perder ali nas contas, pode perder o imóvel. Explica pra gente melhor isso e que perigo, né?
É um perigo. Nesses imóveis comprados na planta, por exemplo, como o João estava falando, tem um problema de mão de obra, temos problemas, e isso pode gerar um problema de entrega. Então a pessoa se organiza para receber o apartamento e aí na hora vai pagar um aluguel ou um outro apartamento e o novo apartamento que está comprando na planta. O que acontece? Se ele se desorganizar financeiramente, ele pode, se ele deixar 3 prestações sem pagar, o apartamento pode vir a leilão extrajudicial. E aí é uma perda muito maior. Porque antigamente, você pensava assim, estou comprando na Caixa, não sei se o João concorda comigo, estou comprando na Caixa mais tranquilo, porque a Caixa não vai me tomar o imóvel. Agora toma, não é, João? O país está mais responsável agora. Cada pessoa que tem esse sonho da casa própria, e é um sonho legítimo, mas a população está responsável, de forma tal que sabe que tem que pagar sim a parcela, tem que pagar o empréstimo, não é? Agora, ela tem, por outro lado, que exigir que tenha um atendimento bom, que tenha qualidade e que tenha a sua casa do jeito que a sua família precisa. A gente vem aqui com o professor Marco Aurélio Cabral. Professor, falando sobre o déficit habitacional do Brasil, que é bastante grande, cerca de 7 milhões de moradias, né? Há programas para moradias de baixa renda, mas eles ainda não atendem de uma maneira, vamos dizer assim, satisfatória todas as faixas de renda. Na sua opinião, o que deveria ser feito? Há uma discussão sobre o aumento dos subsídios pelo governo federal. Por outro lado, que impacto isso poderia ter nas contas públicas, numa medida para tentar pelo menos sanar ou progredir nessa questão do déficit habitacional? Muito boa pergunta, Raquel. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, o programa é muito bom. Ele endereça um problema brasileiro antigo, na verdade, e que nesse momento parece ter uma saída pelo crédito, né, com um comprometimento não apenas do governo federal, mas também dos estados, municípios e dos próprios beneficiários, né, dos próprios usuários, que também devem entrar com alguma dose de esforço. Então, assim, boa parte desse déficit hoje habitacional, ele está para as pessoas mais pobres, para famílias até 3 salários mínimos. E grande medida nas regiões urbanas. Então, a questão dos terrenos é uma questão complicada, sem dúvida nenhuma. Mas também são complicadas as questões da infraestrutura, do acesso, da mobilidade, não é isso? Então, isso ao longo do tempo, a própria sociedade brasileira vai ter que participar do processo de repaginação desse programa de maneira a cumprir melhor esses objetivos. Professor, em relação aos subsídios, os subsídios hoje representam 50% dos resultados obtidos aí pelo setor, de acordo com a avaliação aí dos especialistas, de acordo com o Banco Central, a carta, né, do financiamento financeiro aí da Carta do Crédito Habitacional movimentou 116 bilhões em julho. Isso é mais do que um aumento aí de 50%, dá quase 51%. Nesse ritmo a gente conseguiria, por exemplo, resolver em parte essa questão do déficit habitacional, ou o senhor acha que essa diferença aí de renda ainda é muito grande, que os subsídios não dariam conta de resolver? Sim, Luciano. Então, a questão é a seguinte, a economia de mercados no Brasil não foi capaz de resolver ao longo dos anos a questão do déficit habitacional. Então, colocar subsídios em curso ajuda a resolver esse problema, que eu diria um problema de falha de mercado, na verdade. Quanto aos gastos associados a esse subsídio, também não me preocupo, porque, a rigor, todos os outros países do mundo estão gastando muito nesse momento, né? E em determinadas situações, nós temos que pensar exatamente o que é a responsabilidade fiscal, né? Não se trata aí de nenhum exagero endereçar as questões de moradia dos mais pobres no Brasil, e num princípio federativo. Nós aqui não estamos falando apenas dos estados mais ricos da federação, né? Mas de um diagnóstico para o país. Professor, já que o assunto é aquecimento do mercado imobiliário, nós vamos até o pavilhão de exposições Anhembi, na Zona Norte aqui de São Paulo, onde acontece até domingo a Semana Imobiliária 2010. São 200 mil imóveis à espera de compradores. E a gente fala ao vivo com a repórter Laura Cassano, que está lá. Laura, qual é a faixa de preços desses imóveis e são só imóveis novos? Bom dia. Bom dia, Ana. Não são só imóveis novos, não. São imóveis novos e usados. E esse número que você deu aí de 200 mil imóveis à procura de compradores já foi, inclusive, revisado para cima. De acordo com o que eu apurei aqui com os organizadores do evento, a expectativa é de que esse número possa, inclusive, chegar a 300 mil. Entre esses imóveis, tem imóveis comerciais, imóveis residenciais. Esse ano a feira também traz uma novidade, ou seja, serão oferecidos imóveis não só aqui no Brasil, como lá fora também. Quem quiser investir em países como Argentina, Paraguai, Uruguai, vai ter a opção de encontrar esse tipo de imóvel aqui na feira, até mesmo nos Estados Unidos. Veja só nos Estados Unidos, e de imóveis lá dos Estados Unidos, são 50 mil imóveis sendo oferecidos aqui na feira. Bom,
O visitante que passar por aqui vai conseguir conferir ofertas que vão desde imóveis de R$40 mil até R$30 milhões, com ofertas diferenciadas de pagamento. Quem quiser sair daqui já com a casa própria debaixo do braço, melhor dizendo, vai conseguir encontrar importantes instituições financeiras que estão aqui presentes. E eu estou aqui com uma das organizadoras do evento, Marli Parra, que vai conversar agora com a gente. Marli, a expectativa é de que a feira receba 85 mil visitantes. Vocês esperam que a maior procura seja por que tipo de imóvel? Bom, nós temos aqui, desses 87 mil visitantes, uma grande parte é da classe C, que procura imóveis, e nós temos a partir de R$80 mil, R$40 mil, como você falou, até 30 milhões. De qualquer forma, a maior procura é por imóveis de 2 dormitórios. A pessoa que está entrando, que está começando, a pessoa jovem que quer comprar o seu imóvel e passar do aluguel para a casa própria, ele pode comprar a partir de R$40 mil e conseguir imóveis de 60, 80, 100 mil nessa faixa de 2 dormitórios. Qual a expectativa de volume de financiamento que vocês esperam levantar aqui na feira? Os bancos estão prevendo pelo menos R$1 bilhão em financiamento. Ontem mesmo já teve um volume muito grande, eles prepararam taxas bastante reduzidas de financiamento, isso é muito bom, porque durante o Salão Imobiliário de São Paulo, eles trazem muitas promoções, não só os bancos, mas as imobiliárias, construtoras e as incorporadoras trazem muitas promoções, isso é bastante interessante para o consumidor. Queria te perguntar o seguinte, qual seria a vantagem para uma pessoa comprar um imóvel aqui dentro da feira e não lá fora? E também se existem algumas regras específicas para as compras dos imóveis aqui dentro? A vantagem da feira do Salão Imobiliário é você encontrar tudo no mesmo lugar. Tem uma ampla gama de imóveis, você consegue sair com o seu financiamento diretamente já pronto, você vem, escolhe, faz uma grande pesquisa no mesmo lugar. Então, dentro do AMB, você consegue buscar o imóvel que você procura, negociar com essas imobiliárias também, negociar as taxas também nos bancos. É importante fazer essa pesquisa aqui dentro do salão, negociar as taxas, negociar o preço também com as imobiliárias e você vê tudo no mesmo lugar. Isso é bastante interessante. As regras são as regras de mercado para financiamento. O próprio salão não tem regra nenhuma, você vem, passa o dia, pesquisa, passeia pela feira, é um programa bastante interessante. Muito obrigada, Marli. Ana Paula. Obrigada, Laura. A gente continua aqui em São Paulo com o João e com a Nádia. João, eu queria saber o seguinte, qual é o principal alvo das imobiliárias hoje em dia? Quem tem acesso fácil aos financiamentos? Sem dúvida, eu acho que o maior alvo é aquele casal de 20 a 30 anos de idade, o que se convencionou chamar no Brasil do bônus demográfico. Nosso país tem gente hoje entrando no mercado de trabalho e o homem ganhando 1.500, a mulher ganhando 1.500, são R$3 mil de renda. Esse é o alvo, porque eles podem hoje, através de programas oficiais, de subsídio e de tecnologia, de marketing das empresas, ter acesso a esta primeira habitação e se instalarem e fazerem com que a sua família, então, comece a formar a instituição familiar brasileira. Nádia, quais os cuidados na hora de comprar um apartamento na planta? Como evitar aquela dor de cabeça? Pois é, o principal cuidado, primeiro estudar bem qual é a construtora, saber se ela está entregando os imóveis, saber se está tudo certo, se a construção nos outros imóveis, se o cronograma de obra está sendo cumprido, isso tudo é muito importante. A segunda coisa é verificar o memorial de incorporação, que é um documento que é registrado aonde está todo o material que vai ser utilizado, todo o cronograma da obra, porque com isso também só pode registrar o memorial de incorporação a construtora que está em dia com os seus impostos, a construtora que está sendo uma construtora boa, ou seja, que não está devendo no mercado, que está entregando, que está sem problemas no mercado. Isso é uma garantia a mais. E guardar todos os folhetos, guardar tudo que foi prometido para ele na hora da venda. Porque se alguma coisa não for cumprida, é com esse material que ele vai poder reclamar mais tarde. Oi, Nádia, também tem uma pergunta aqui do Everton Cesarino, ele falando ainda sobre essa questão, abordando a questão de imóvel na planta. O imóvel comprado na planta, pode a construtora cobrar juros em cima do saldo do devedor antes mesmo da entrega da chave? Pois é, essa é uma questão
que aí no Rio de Janeiro sempre se cobrava, aqui em São Paulo não, mas aí no Rio de Janeiro sempre se cobrava juros antes da entrega da chave. E isso encarecia muito o imóvel. Aí o Ministério Público entrou com uma ação, houve uma liminar, e aí no Rio de Janeiro agora está proibido de cobrar os juros antes da entrega das chaves. Aqui em São Paulo já não se faz isso há algum tempo. Professor Marco Aurélio, eu queria saber se essa é uma nova fase da economia brasileira, porque a gente viu as pessoas, quando começaram a melhorar a renda, compraram eletrodomésticos, foi uma corrida, acabaram os eletrodomésticos de linha branca nas lojas. Depois, carros, a gente via recorde sobre recorde de vendas de carros. Agora, parece que é uma corrida pelo setor imobiliário. Essa é uma nova fase, isso pode ocasionar algum tipo de prejuízo, alguma bolha, por exemplo? Essa é um item da pergunta do Clóvis Rosa. Ele diz que tem interesse em comprar um imóvel novo financiado pela Caixa e ele pergunta se é verdade que existe uma bolha imobiliária que majorou de forma irreal o preço dos imóveis. Sem o aumento da oferta, os preços podem cair? O Bruno Varoto também faz essa mesma pergunta sobre a bolha imobiliária crescendo no Brasil, se é verdade ou não. A gente só vai saber disso depois que o tempo passar. Mas algumas preocupações a gente pode estar tomando agora de maneira a evitar essa bolha, né? Uma questão crucial, por exemplo, é o desengargalamento das cadeias produtivas ligadas à construção civil. Então, assim, não adianta as construtoras, as empreiteiras anunciarem novas plantas e não faltar depois material de construção e tudo encarecendo o preço da obra. Então, para que isso não aconteça, o programa Minha Casa Minha Vida também prevê investimentos na cadeia produtiva, né, em novas técnicas de construção, de maneira, inclusive, mais sustentável, de maneira a nesse processo de atendimento de habitações no Brasil, a gente eventualmente também até mude o modelo de habitação, tornando aí princípios de conforto ambiental e de eficiência energética um pouco mais próximos da nossa vida. Professor, um imóvel no Leblon, por exemplo, um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro, nos últimos 4 anos aumentou 250%. No entanto, alguns especialistas dizem que não há bolha porque também o mercado habitacional representa apenas 4% do PIB no Brasil, ao contrário de 60% nos Estados Unidos e na Europa. A gente pode ficar tranquilo com relação aos reflexos na economia e quem pretende comprar imóvel deve esperar porque essa supervalorização deve cair? O que o senhor acha? É difícil fazer previsões sobre preço, Luciano, mas o que eu posso dizer é o seguinte: as razões que levaram ao fracasso do mercado imobiliário norte-americano não estão presentes no Brasil, né? Lá, lamentavelmente, foram desenvolvidos instrumentos financeiros sofisticados para poder facilitar o crédito. Nós aqui não estamos baseando a nossa oferta de imóveis em engenharia financeira. Pelo contrário, nós estamos ancorados num aumento de emprego, né, na melhoria das condições econômicas da população brasileira. Então, nós temos hoje no país ingredientes de sustentabilidade desse processo. Gostaria de ir para São Paulo falar com o senhor João. Senhor João? A gente fez um debate essa semana aqui sobre o Dia Sem Carro e um assinante nosso, Miguel, ele chamou a atenção para as dificuldades do trânsito, ele chamou a atenção para a falta de plano diretor nas cidades. Eu gostaria de saber se as construtoras, elas têm esse objetivo junto com a prefeitura. Claro que as construtoras erguem os edifícios em terrenos legalizados, com aval da prefeitura. Agora, há uma preocupação em relação a esse movimento que existe em torno, se há realmente condições de um prédio com aquele número de apartamentos ser construído naquele determinado local, vazão, qualidade de vida para os moradores que vão comprar esses imóveis? Há muita preocupação, sim, das empresas e há muita preocupação do setor. Porque o sucesso das empresas, do mercado, em última análise, em longo prazo, ele simplesmente acontecerá se as cidades forem boas. O nosso sindicato aqui em São Paulo, a nossa entidade, tem promovido muitos debates sobre a questão urbanística e nós temos incentivado que as pessoas, que os cidadãos cada vez mais se instruam sobre os assuntos urbanísticos, ocupação urbana em geral, porque exatamente quando existe o atendimento do mercado a todas essas famílias que se formam todos os anos, é necessário que esse atendimento seja feito de uma maneira que o trânsito seja resolvido, que os parques estejam disponíveis, que as escolas, a infraestrutura, então, faça com que o morador, aquele que mora numa casa, esteja perto do trabalho, esteja perto dos teatros, dos parques, etc. Tudo isso é uma preocupação, sim, e eu acho que cada vez mais a nossa cidade e o nosso país inteiro tem que se preocupar com os assuntos urbanísticos. Isso é uma questão muito individual também das pessoas. Nádia, a gente tem uma pergunta aqui de um assinante, a Kelly dos Santos. Ela gostaria de saber quais os documentos uma pessoa autônoma precisa para financiar um imóvel.
Bom, essa é uma pergunta mais para o João, mas ela precisa de comprovar a renda. Isso ela pode comprovar a renda com o imposto de renda, se ela declara o imposto de renda e se está tudo ali. Se ela tem várias fontes, ela pode pedir uma declaração se ela tem alguma relação com esse fornecedor, enfim. Ela pode pedir uma declaração de movimento de renda. Mas eu acho que basicamente são esses. Você daria uma outra sugestão, João? Eu acho que são esses mesmos os documentos e hoje cada vez mais os bancos, as entidades financeiras estão muito rígidas na análise, mas estão exigindo menos documentos. A burocracia está sendo estudada. Tenho informações de vários bancos que antes pediam, pasmem, 40, 50 documentos e hoje isso tem sido reduzido para de 5 a 10 principais documentos, principais certidões que demonstrem, sim, a idoneidade do comprador, lógico, seu endereço, sua qualificação e a sua capacidade de pagamento, o quanto eles recebem, o quanto já está comprometido da sua renda e o quanto eles podem responsavelmente se dedicar à compra e a gente recomenda. Preste atenção, nunca comprometam mais do que 30% da sua renda. Não é uma questão de documentação, é uma questão de responsabilidade de cada um de nós.